Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Elson Reis, sou membro fundador desta igreja pela graça e misericórdia de Deus, e fui convidado para estar com os irmãos nesta ocasião solene, em que a igreja completa os seus 54 horas de existência, para lhes contar algumas coisas dessa efeméride, que é a própria vida desta Igreja Batista da Esperança. E tudo começou numa noite quente de sexta-feira, em 6 de janeiro de 1967. Quando ali naquele local da Rua Tupã, número 577, se reuniu um grupo bastante expressivo. Naquela ocasião, 40 irmãos e irmãs estávamos ali prontos para a organização daquela que viria a ser conhecida como Igreja Batista da Esperança. E naquela noite ímpar na história evangelística, religiosa de Governador Valadares, muitos fatos importantes aconteceram. A organização da própria igreja em si, naquela ocasião, numa assembleia especial, solene, que foi dirigida, presidida pelo pastor José Alves da Silva Bittencourt, que na ocasião era secretário executivo da Junta Executiva da Convenção Batista Mineira. Estava ali também um seleto grupo de pastores e diáconos, além dos diretamente envolvidos naquela ocasião. E me lembro perfeitamente dos irmãos que compuseram aquele concílio, aquele momento especial, em que o pastor Hilton Carneiro de Souza, então pastor da primeira Igreja Batista dessa cidade, foi eleito o examinador daquele grupo. O pastor Josino Pires Gonçalves fez a entrega da Bíblia de púlpito para a igreja. O pastor Valdemar Pereira Vaz também teve participação especial.
Enfim, foi uma noite muito bonita, em que tivemos diversas igrejas de fora da cidade representando. E naquela ocasião, portanto, a igreja foi organizada com 40 membros. Lembramos que foi numa sexta-feira, como dissemos. No domingo, dia 8, também tivemos uma outra assembleia que veio trazer mais pessoas. Assim, ao final de 60 dias, conforme preconizado naquela assembleia do dia 6 de janeiro, a igreja fechou o chamado grupo de fundadores da igreja, com cerca de 70 membros. Naquela ocasião da organização, como já estava tudo perfeitamente já conversado, ajustado e alinhado com as lideranças, o pastor Joey Alistair, que hoje mora nos Estados Unidos, foi eleito nosso pastor, como pastor interino até que chegasse o nosso pastor efetivo. E pastor Joey tomou posse naquela noite mesmo, ficando conosco até dia 31 de dezembro daquele ano de 1967, quando se desligou indo para a capital mineira. Mas naquela noite da organização houve algumas coisas interessantes, aquelas normais que toda igreja faz quando a igreja se organiza, a escolha do nome, o pacto das igrejas batistas do Brasil, que é lido, não é? E o conjunto de doutrinas que a igreja vai absorver, que a igreja esposou para ser meta de vida religiosa, e uma série de coisas. Mas também teve a questão do nome, Igreja Batista da Esperança, e voltou-se também naquela ocasião a igreja com olhos voltados para a visão missionária realmente, já aprovou naquele instante fazer parte da Junta Executiva ou da Convenção Batista Mineira e também da Convenção Batista Brasileira, fazendo então integração com todas as demais igrejas batistas do Brasil, unidas num só propósito. Pois bem, o pastor Joey ficou conosco durante um período. Logo a seguir, nós ficamos ali cerca de talvez o período maior, que ficamos sem um obreiro interino, porque ficamos ali um ano sem pastor, e já tomou posse o nosso pastor Antônio Freitas, que foi o primeiro obreiro da igreja, de maneira efetiva. É bom ressaltar que o irmão Matatias de Souza Lopes, que naquele 6 de janeiro fora eleito como diácono da igreja, porque já era um diácono já consagrado, como assim nós chamamos. Ele e também o nosso irmão Bernardino de Souza Coelho, naquele 6 de janeiro, ambos foram aceitos pela igreja como diáconos e continuaram como diáconos até saírem da igreja ou para a eternidade ou se deslocando para outra igreja. Pois bem, e a partir do ministério do pastor Freitas, o pastor Freitas ficou cerca de 2 anos na igreja, saindo, e se dirigiu para o campo, para o Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, para se formar, fazer seu curso de teologia. Ele é a nossa irmã Cisínia Xavier de Freitas, e veio então o pastor Silas Pimentel para ser o nosso primeiro pastor interino, já de maneira assim, conceituadamente de interino, porque nem o pastor Joey não foi assim nessa categoria de interino, né? Imediatamente falando. Mas a igreja tomou corpo a partir dali. Então se sucederam a chegada dos demais pastores. O pastor Pensil chegou em 74, saiu em 77. Quando ele saiu, entrou o pastor, nós chamamos o pastor Hélio Schwartz de Lima. E o pastor Hélio ficou também um período muito curto, mas chegou fazendo um bom trabalho, norteando a igreja, porque a Igreja da Esperança sempre teve essa característica de ser uma igreja com pastor. Ela nunca se achou na condição de ser uma igreja independente, dirigida por uma liderança chamada liderança leiga. E assim é que durante todos esses períodos, nós tivemos depois pastor Júlio Jacó Quirino, pastor Antônio Frota, depois pastor João Silva, retorna o pastor João Pensil Machado da Silva, que havia saído em 77
indo para Uberlândia, ele retorna de Uberlândia e assume ou reassume o ministério no dia 20 de fevereiro de 88, ele e nossa irmã Zeli, permanecendo até os dias de hoje. Pois bem, nesse momento, nesse período desses 54 anos, a igreja marchou estruturadamente na parte sua administrativa, na sua parte eclesiástica, sempre também sendo bem conduzida. E nesse período também fruto da formação de liderança jovem que ela veio agregando com a mocidade. É bom ressaltar de que a igreja teve, logo nos seus primórdios, a igreja teve uma mocidade que foi classificada no âmbito nacional em segundo lugar, numa convenção ou numa assembleia da Convenção Batista Brasileira em Goiânia, quando saíram os nossos jovens daqui e foram lá receber o diploma classificatório dado pela nossa Junta de Mocidade Batista Brasileira. Então, nesse contexto de formação de liderança, essa mocidade forte veio proporcionando à igreja crescer em todas as áreas. Por exemplo, área de música, como já falado, nós tivemos foi uma área muito bem trabalhada nos seus primórdios, com frutos maravilhosos, uma mocidade realmente vigorosa, valorosa, que teve participação, inclusive, muito importante na formação das igrejas ou na organização de outras igrejas, como, por exemplo, a Igreja de Nova Aliança, que antigamente era chamada de Igreja Batista do Cirro, isso, que é no bairro Cirro, que é o conjunto Sotério Inácio Ramos. Depois veio a organização da Igreja Batista Boas Novas, que foi um fruto exclusivo de um trabalho feito pela mocidade, um trabalho feito na rua, com crianças, debaixo de uma árvore. Uma história muito bonita e que pode ser contada à parte para a igreja ficar sabendo. E ali nasceu então a Igreja Batista Boas Novas. E depois a igreja foi crescendo, veio um esforço missionário na organização da Igreja Batista lá em Santa Margarida. Depois veio um esforço missionário também que na manutenção de um ministério que a igreja mantinha lá em Medina, Igreja Batista Vida Nova, com o pastor José Roberto dos Santos, que hoje se encontra como missionário lá em Moçambique, a serviço da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E por último, foi organizada a Igreja Batista, anteriormente chamada de Vale Verde, mas que hoje oficialmente Igreja Batista Vale da Fé. Então a mocidade que tínhamos foi formadora dessa força para que essas coisas acontecessem e também na formação da sua liderança. E essa igreja sempre, num contexto de governador Valadares e até mesmo num contexto nacional, sempre foi uma igreja resolutiva, uma igreja de presença. Porque, por exemplo, nos nossos púlpitos, ou um dos púlpitos dessa igreja, se passaram talvez as pessoas mais importantes do cenário nacional do meio batista. Pastor Harold Chale, pastor Davi Gomes, pastor Walter Cachel, pastor Iraçu Tupinambá Mendes Câmara, Mauro Israel Moreira, Obadias da Alcântara, que era pastor lá de Campos, também de saudosa memória. Tivemos mais, no último decênio, tivemos o pastor Feliciano Amaral, que veio num trabalho promovido pelo grupo Vida, Terceira Idade, um trabalho maravilhoso que ele já mantém até os dias de hoje, coordenado e dirigido pela irmã Beire Glaucia Ribeiro, coisa fantástica. Tivemos Edgar Martins numa série de conferências, coisa maravilhosa que arregimentou quase a cidade inteira, quando nós fechamos o quarteirão aqui da igreja. E vieram cantores de Vitória para fazer parte também daquela festividade.
Enfim, a Igreja Batista da Esperança sempre foi uma igreja assim, muito bem vista dentro do contexto nacional. Tivemos grandes séries de conferências aqui, e a igreja vive hoje, pela graça de Deus, um momento muito bom. Nós não temos mais aquela cidade tão ativa, tão grande, mas nós cremos que tudo é história. Os tempos mudam, as pessoas mudam, as sociedades mudam, as cidades mudam, o próprio mundo muda. Mas hoje nós vivemos no contexto de uma história muito bonita que foi escrita por um grupo valoroso de pessoas que até hoje temos desses ainda membros aqui nessa igreja. Sempre na parte de diretoria, por exemplo, do contexto de administrativamente cuidar da igreja. Aquela mocidade que veio forte, veio gerando pessoas que assumiram depois seus cargos. No tempo de mocidade forte, por exemplo, nós tivemos lá Dilermando Pereira, que hoje se encontra em Vitória, Paulinho, o Paulo César Pereira, irmão de Dilermando, que foi também jovens muito atuantes na igreja. Desse grupo, naquela ocasião, temos aqui ainda o Wilmar Neves de Paula. Então, coisas assim muito bonitas aconteceram e que foram importantes. Temos ainda alguns membros fundadores que ainda estão aqui na igreja, não é? Mas nesse contexto, alguns membros tiveram presença mais significativa. Alguns fatos bonitos aconteceram. Por exemplo, quando a igreja completou 50 anos, em 6 de janeiro de 2017, a igreja ofereceu 2 placas homenageativas a 2 diáconos que foram eleitos em 6 de janeiro de 1967 e que naquele dia, 6 de janeiro, um domingo, estavam completando 50 anos de diaconato na igreja, que foi o irmão Osmar Alves de Paula e José Onofre Pereira. E nós tivemos o privilégio de, naquela manhã de 6 de janeiro, irmos à casa do irmão Osmar, ele já debilitado no leito, ele ia entregar em nome dos diáconos da igreja, em nome da igreja, aquela placa de honra ao mérito pelos 50 anos do Ministério Diaconal. São fatos assim marcantes para a nossa vida. Então, o irmão José Onofre Pereira hoje é o decano da igreja. Lá em 1967, quando a igreja se organizou, ele foi eleito o primeiro tesoureiro da igreja. E ele veio alternando. Olha, irmãos, são 54 anos de ministério que esse irmão tem na igreja de obra, de serviço prestado à igreja. Aliás, a família Pereira tem uma forte presença nessa igreja. Na ocasião da sua organização, o irmão Jonas Onofre Pereira foi eleito o primeiro secretário da igreja. O irmão Jonas sempre esteve, em termos de liderança da igreja, exercendo uma forte influência. O irmão Jurandês Onofre Pereira, que é um dos mais novos, do mais novo da família, já foi tesoureiro da igreja, está na Igreja da Esperança até hoje. É liderança marcante, de competência, seriedade e confiança naquilo que faz. Então, essa é uma história realmente muito bonita, que não se consegue contar em cerca de 10 minutos. Mas de tudo que nós temos visto, lido e ouvido, é de que compensa servir a Deus, compensa ter prazer, ter afeto, ter compromisso e ter alegria de servir ao Senhor na igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. E nós nos sentimos muito honrados em estar nessa igreja por esse período e podemos contar aos irmãos de maneira muito breve, muito tênue, essa linda história que as organizações lá naquele tempo, organizadas ou complementadas ou preenchidos os cargos, estão até hoje funcionando. Irmã Hilda Neves de Paula, liderança da nossa, naquele tempo, Sociedade Feminina Missionária, está viva até hoje, embora não atuante fisicamente, porque suas forças estão debilitadas, mas é uma presença na igreja, não é? A irmã Amália Carlos Lopes, que foi a primeira presidente da Sociedade Feminina Missionária, eleita lá em 6 de janeiro, durante anos e anos, continuou conosco, e ultimamente, quando o Senhor a levou, há cerca de uns 3 anos, ela
era membro da primeira Igreja Batista. Então são histórias que fazem a nossa vida e que nós temos prazer de, um pouquinho só, e em conta-gotas, rememorar para os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Até breve. Olá, irmãos. Graça e paz. É com muita alegria que nesses 54 anos da Igreja Batista da Esperança em Governador Valadares, eu venho em o nome de Jesus e com muita alegria no coração ler a palavra de Deus e meditar por um instante nesta oportunidade. A palavra é em Salmos, capítulo 32, e eu gostaria de ler o verso de número 11, que diz assim: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Uma igreja é um povo, e um povo deve viver alegre, porque o Senhor é a nossa alegria. Ele nos transmite a força que precisamos para percorrermos os caminhos que Ele tem direcionado a cada um de nós. Olhemos para esta igreja, pelos 54 anos de vida, quantas lutas, quantas batalhas, mas quantas vitórias, quantas alegrias. Alegria grande que hoje nós estamos aqui lendo este salmo e podendo refletir um pouco do que é se alegrar na presença do Senhor. Observe que todos vós que sois retos de coração. Alegrar, meus irmãos, é uma ordem, e essa ordem é do Senhor. Regozijar é outra ordem, e esta ordem é do Senhor. Exultar é outra ordem, e é ordem do Senhor. Então podemos perceber aqui 3 degraus, sim, 3 degraus, neste único versículo. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. A cada dia temos um degrau para subir. A cada dia temos um degrau para se alegrar. A cada dia temos um degrau para exaltar o nome do Senhor. Continue subindo os degraus. Continue amando a sua igreja. Continue louvando a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas na vida de cada um de nós. Continue a se alegrar, a regozijar e exaltar, porque temos pastores. Alegrar, regozijar e exaltar, porque temos louvores, porque temos adoração no nosso meio. E que este 54 anos de vida, e que essa data, ela possa fazer morada no nosso coração. E que possamos trazer para as nossas mentes esperança, porque assim nós vamos continuar podendo amar, podendo respeitar, podendo aprender e podendo caminhar, sabendo que temos uma igreja para nos acampar. Venha fazer parte, a cada dia, de ser feliz na presença do Senhor, aqui. Junte-se a nós, na Igreja Batista da Esperança, a quem eu agora, com muita gratidão, em nome de toda a minha família, meu pai, que é diácono na igreja, minha mãe, que é tão feliz por ser um membro da igreja, a minha esposa, a minha filha, que são felizes porque eu estou feliz, e somos alegres porque frequentamos uma igreja que nos permite a cada dia chegar em casa, abrir um sorriso e dizer: estamos felizes porque o Senhor tem nos colocado
no lugar que Ele escolheu para desenvolvermos a obra que Ele nos chamou. Quero aqui parabenizar ao nosso pastor e sua esposa. Quero parabenizar a todos os amigos pastores, aqueles que hoje estão presentes, aqueles que mudaram para longe, a cada membro. Quero parabenizar cada membro, quero agradecer por cada sorriso, por cada olhar, por cada mão estendida. Quero agradecer, sobretudo, ao nosso Deus, que tem permitido a cada um de nós vivermos o melhor na presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez, incansavelmente, tenho o desejo de dizer: parabéns, Igreja Batista da Esperança, por seu aniversário de 54 anos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.